Imagine a seguinte cena. Você está no meio de uma multidão, há pessoas simples ao seu redor, pescadores, trabalhadores, mães com seus filhos, pessoas doentes, religiosos, curiosos, gente cansada, pessoas esperando por alguma mudança. Todos ouviram falar de um jovem mestre chamado Jesus. Alguns dizem que ele cura enfermos, outros dizem que ele expulsa demônios. Há quem diga que ele pode ser um profeta, talvez até o Messias prometido. Então, Jesus sobe a uma montanha, ele se senta, seus discípulos se aproximam, a multidão fica em silêncio. E Jesus começa a falar. Mas ele não começa falando sobre guerras, não apresenta uma estratégia política, não convoca um exército, não ensina como expulsar os romanos. Ele começa falando sobre pessoas pobres de espírito, pessoas que choram, pessoas mansas, pessoas que têm fome e sede de justiça. Isso é estranho, porque quando alguém anuncia a chegada de um reino, esperamos ouvir sobre poder, domínio e vitória. Mas Jesus começa falando sobre o coração humano. E é aqui que começa a nossa jornada pelo Sermão do Monte. Seja muito bem-vindo à série Teologia com Asaf. Ao longo dos próximos episódios, vamos caminhar pelos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Vamos conhecer o contexto histórico, vamos observar detalhes do texto, vamos explorar imagens e símbolos, vamos entender o ensino de Jesus e, principalmente, vamos permitir que esse ensino confronte a nossa vida. O tema desse primeiro episódio é: o reino começa no coração. Agora, antes de continuarmos, eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você escuta a expressão reino de Deus, o que vem à sua mente? Talvez você pense no céu, talvez imagine o futuro, talvez pense em um lugar perfeito para onde os cristãos irão depois da morte. Mas nos evangelhos, o reino de Deus não é apenas um lugar futuro. O reino é o governo de Deus chegando até nós. É a vontade de Deus sendo realizada. É o mundo sendo restaurado pela presença do verdadeiro rei. Jesus começa seu ministério anunciando: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Em outras palavras, o governo de Deus está chegando. O rei está presente. Uma nova realidade está começando. Mas aqui surge uma questão. Se Jesus veio como rei, onde está o palácio? Onde está o trono? Onde estão as armas? Onde estão os soldados? Aonde está os sinais de poder político? Jesus responde a essas perguntas de uma maneira surpreendente. O reino não começa ocupando o palácio. O reino começa ocupando corações. Antes de transformar estruturas externas, Deus transforma pessoas por inteiro. Cultivar a vida, praticar a justiça e viver em comunhão com Deus e uns com os outros. Antes de mudar aquilo que está ao nosso redor, Jesus confronta aquilo que está dentro de nós. Para entender isso, precisamos voltar um pouco na história bíblica. Lá no início da Bíblia, Deus cria o mundo como um lugar de ordem, beleza e vida. O ser humano é criado à imagem de Deus. Isso significa que o homem e a mulher receberam a missão de representar o Criador dentro da criação. Eles deveriam cuidar do mundo. Era como se toda a criação fosse um grande templo e a humanidade servisse como representante do rei. Mas algo dá errado. O ser humano decide que não quer mais viver debaixo do governo de Deus. Em vez de confiar na definição divina do bem e do mal, a humanidade decide definir o bem e o mal por conta própria. E essa decisão não fica apenas no campo das ideias, ela entra no coração. Do coração passa para os relacionamentos. Dos relacionamentos espalha-se pelas famílias. E depois pelas cidades e pelas nações. A violência aumenta. A injustiça cresce. O orgulho domina. E a criação, que deveria refletir o reino de Deus, passa a refletir a rebelião humana. Perceba o movimento? O problema do mundo começa dentro do ser humano e depois se espalha para fora. Por isso, a restauração também precisa começar dentro. Ao longo da Bíblia, Deus escolhe Israel para ser um povo diferente. Um povo que mostraria às outras nações como é viver debaixo do governo divino. Deus entrega a lei, forma uma aliança, levanta profetas, estabelece reis, mas o problema continua aparecendo. Mesmo quando as pessoas possuem mandamentos corretos, o coração continua inclinado para o orgulho, para a idolatria e para a injustiça. O problema nunca foi apenas a falta de regras.
O problema era um coração incapaz de amar plenamente a Deus e ao próximo. E é por isso que os profetas começam a anunciar algo novo. Jeremias fala de uma nova aliança. Uma aliança em que a lei de Deus não estaria apenas escrita em tábuas de pedra, mas no coração das pessoas. Ezequiel fala sobre Deus retirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Ele também anuncia que Deus colocaria o seu espírito dentro do povo. Ou seja, a grande esperança bíblica não era apenas receber novas ordens, era receber um novo coração. Então, Jesus aparece. Ele anuncia que o reino chegou, sobe a uma montanha e começa a ensinar sobre a vida humana transformada de dentro para fora. Isso não acontece por acaso. No Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado de uma maneira que nos faz lembrar de Moisés. Moisés sobe ao monte, Jesus sobe ao monte. Moisés recebe a lei, Jesus ensina o significado mais profundo da lei. Mas Jesus não é apenas mais um professor, repetindo os ensinamentos de Moisés. Ele fala com uma autoridade impressionante. Em vários momentos, Jesus declara: vocês ouviram o que foi dito. E depois completa: eu, porém, digo a vocês. Imagine o impacto dessas palavras. Jesus não está dizendo que a palavra de Deus estava errada. Ele está mostrando que as pessoas haviam reduzido a vontade de Deus a regras externas. A religião havia se tornado uma tentativa de parecer correta por fora. Mas Jesus vai além da aparência. Ele revela o objetivo verdadeiro da lei. Deus nunca quis apenas impedir o assassinato. Ele queria retirar do coração a raiz do ódio. Deus nunca quis apenas impedir o adultério. Ele queria purificar os desejos. Deus nunca quis apenas controlar as palavras. Ele queria formar pessoas verdadeiras. Deus nunca quis apenas limitar a vingança. Ele queria ensinar o amor aos inimigos. Jesus vai da ação para a intenção, do comportamento para o desejo, da imagem para a realidade, da superfície para o coração. Pense em uma árvore. Você pode observar os seus frutos. Alguns frutos estão bons, outros estão estragados. Talvez você tente resolver o problema arrancando os frutos ruins. Mas, se a raiz estiver doente, novos frutos ruins continuarão aparecendo. É assim que muitas pessoas lidam com a vida espiritual. Eles tentam controlar os frutos, param de falar algumas palavras, começam a frequentar reuniões, mudam certos comportamentos e aprendem a parecer religiosas. Mas a raiz continua doente. Jesus não veio apenas arrancar frutos ruins. Ele veio curar a raiz. E a raiz das nossas escolhas está no coração. Na Bíblia, o coração não representa apenas o sentimento. O coração é o centro da pessoa. É o lugar dos pensamentos, dos desejos, das decisões, das intenções. E quando a Bíblia fala do coração, está falando daquilo que governa a nossa vida. Por isso, quando dizemos que o reino começa no coração, não estamos dizendo que a fé é apenas emocional ou particular. Estamos dizendo que Jesus começa transformando o coração. Estamos dizendo que Jesus começa transformando o centro de comando da existência humana. É quando o centro muda, tudo começa a mudar. As palavras mudam. Os relacionamentos mudam, a maneira de usar o dinheiro muda, a forma de lidar com os inimigos muda, a visão sobre poder muda, a maneira de orar, a forma de enxergar o próximo, porque o coração transformado produz uma nova maneira de viver. E é exatamente isso que encontramos nas bem-aventuranças. Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado pode ser entendida como feliz, abençoado ou verdadeiramente favorecido. Mas Jesus começa descrevendo pessoas que o mundo normalmente não chamaria de felizes. Pobres de espírito, pessoas que choram, mansos, perseguidas. Que lógica é essa? Jesus está virando os valores do mundo de cabeça para baixo. Ou talvez esteja colocando de cabeça para cima aquilo que o pecado virou de cabeça para baixo. O mundo diz: você é feliz quando é autossuficiente. Jesus diz: o reino pertence a quem reconhece a sua pobreza espiritual.
O mundo diz: esconda a sua fraqueza. Jesus diz: bem-aventurados os que choram. O mundo diz: impõe a sua força. Jesus diz: bem-aventurados os mansos. O mundo diz: busque satisfação a qualquer preço. Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O mundo diz: vingue-se. Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos. O mundo diz: cuide da sua imagem. Jesus diz: bem-aventurados limpos de coração. Percebe o contraste? As bem-aventuranças não são uma lista de personalidades diferentes. Não é como se algumas pessoas fossem mansas, outras misericordiosas e outras puras de coração. Jesus está construindo um retrato completo do cidadão do reino. A pessoa que reconhece sua pobreza espiritual chora pelo pecado. Quem chora pelo pecado desenvolve mansidão. Quem é manso passa a desejar a justiça de Deus. Quem deseja a justiça aprende a agir com misericórdia. Quem recebe misericórdia busca pureza, e quem possui um coração puro trabalha pela paz. E quem vive dessa maneira provavelmente enfrentará oposição. As bem-aventuranças descrevem uma transformação interior que se torna visível. Agora observe uma conexão importante. Logo depois das bem-aventuranças, Jesus diz: vocês são o sal da terra, e também vocês são a luz do mundo. Primeiro, Jesus trabalha o coração. Depois, fala sobre o impacto no mundo. Essa ordem é muito importante. Nós queremos transformar o mundo sem permitir que Deus transforme o nosso coração. Queremos luz pública sem pureza particular. Queremos influência sem caráter. Queremos voz sem vida interior. Queremos ser vistos como sal da terra, mas resistimos ao processo que nos faz diferentes. O reino de Deus não é apenas uma performance, é uma realidade interior que transborda para fora. Sal não precisa fazer propaganda de que é sal. Quando ele entra em contato com a comida, sua presença é percebida. A luz não precisa anunciar que é luz. Quando ela aparece, a escuridão é confrontada. Da mesma forma, o discípulo de Jesus não é chamado apenas para falar sobre transformação. Ele é chamado para viver uma vida transformada. E aqui encontramos um confronto necessário. É possível conhecer o Sermão do Monte sem viver o Sermão do Monte. É possível explicar as bem-aventuranças sem possuir um coração misericordioso. É possível estudar a oração do Pai Nosso sem desenvolver uma vida de oração. É possível falar sobre perdão enquanto alimentamos ressentimento. É possível defender a verdade enquanto tratamos pessoas com orgulho. É possível parecer um cidadão do reino sem permitir que o rei governe o coração. Esse era um dos grandes problemas que Jesus identificava nos líderes religiosos da sua época. Por fora, eles pareciam corretos, conheciam os mandamentos, usavam símbolos religiosos e faziam orações públicas, davam ofertas, jejuavam, mas Jesus mostrava que muitas dessas práticas eram realizadas para receber reconhecimento humano. E é por isso que em Mateus 6 ele fala sobre dar esmolas sem buscar aplausos, orar sem transformar a oração em espetáculo, jejuar sem tentar impressionar outras pessoas. Observe que dar, orar e jejuar são práticas boas. O problema não está necessariamente no que está sendo feito. O problema está na motivação do coração. Duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa por razões completamente diferentes. Uma pessoa pode servir para glorificar a Deus. Outra pode servir para ser admirada. Uma pode pregar porque ama a verdade. Outra pode pregar porque ama a atenção. Uma pode ofertar por generosidade. Outra pode ofertar para controlar ou impressionar. O comportamento externo pode ser parecido, mas Deus vê o coração. Isso significa que a pergunta central da vida cristã não é apenas o que eu estou fazendo. Também precisamos perguntar por que estou fazendo. Por que eu quero ser visto? Por que fico tão irritado quando não sou reconhecido? Por que preciso vencer todas as discussões? Por que tenho dificuldade para perdoar? Por que comparo a minha vida com a vida dos outros? Por que fico tão preocupado com a opinião das pessoas? Essas perguntas nos levam até as raízes. E Jesus trabalha nas raízes. Vamos pensar em um exemplo prático. Imagine que alguém diga algo ofensivo a seu respeito. Você não agride essa pessoa. Não grita, não responde publicamente. Externamente, parece que você controlou a situação, mas por dentro começa a construir uma conversa. Você imagina respostas, repassa a ofensa várias vezes, deseja que a pessoa fracasse, talvez sorria por fora, mas alimente vingança por dentro. Aos olhos das pessoas, você não fez nada de errado, mas
Jesus pergunta: o que está acontecendo no seu coração? Isso não significa que sentir raiva seja automaticamente o mesmo que cometer assassinato. Jesus está mostrando que existe uma ligação entre o fruto e a raiz. O assassinato é o fruto extremo de uma raiz alimentada por ódio, desprezo e desumanização. Por isso, Jesus não trata apenas o ato final. Ele confronta o caminho interior que pode nos levar até ele. Outro exemplo, uma pessoa pode nunca ter traído fisicamente seu cônjuge, mas pode alimentar fantasias, pode tratar outras pessoas como objetos, pode cultivar secretamente desejos que destroem a fidelidade no coração. Novamente, Jesus vai à raiz. Ele ensina que a pureza não é apenas evitar um ato público, é aprender a enxergar o outro com dignidade. É permitir que Deus reorganize os desejos. E aqui precisamos tomar cuidado. O Sermão do Monte não é uma ferramenta para vigiar os pecados dos outros. Ele funciona primeiro como um espelho. É fácil ouvir Jesus falando sobre ira e pensar em alguém explosivo. É fácil ouvir sobre hipocrisia e lembrar de algum líder religioso. É fácil ouvir sobre materialismo e pensar em uma pessoa rica. Mas o chamado de Jesus é: olhe para o seu próprio coração. Talvez o grande risco de estudar teologia seja aumentar o nosso conhecimento sem aumentar a nossa transformação. Nós aprendemos palavras, doutrinas, contextos, termos em grego e hebraico, conhecemos debates, mas podemos continuar impacientes, arrogantes, invejosos, ressentidos. E o objetivo da teologia não é apenas produzir pessoas informadas, é formar pessoas que conhecem a Deus e são transformadas por Ele. A verdadeira teologia desce da mente para o coração e depois chega às mãos. Ela muda a forma como pensamos, reorganiza aquilo que amamos e transforma a maneira como vivemos. Agora, talvez você esteja pensando, mas quem consegue viver tudo isso? Quem consegue amar os inimigos? Quem consegue manter o coração puro? Quem consegue não viver ansioso? Quem consegue perdoar de verdade? Quem consegue obedecer ao Sermão do Monte? A resposta ela é importante. O Sermão do Monte não foi dado para mostrar que somos capazes de alcançar o reino pela força de vontade. Ele revela o tipo de vida produzida quando o reino de Deus entra em nós. Não é uma escada para subir até Deus. É o retrato de uma vida que está sendo transformada pela graça de Deus. Isso não elimina a nossa responsabilidade. Jesus realmente espera a obediência. No final do Sermão do Monte, ele compara quem ouve e pratica suas palavras a um homem que constrói a casa sobre a rocha. Portanto, não basta ouvir, não basta admirar, não basta concordar. É preciso praticar. Mas essa prática nasce de uma relação com o Rei. Nós não mudamos o nosso coração apenas dizendo: coração, seja melhor. Não vencemos o orgulho apenas nos esforçando para parecer humildes. Não amamos os nossos inimigos apenas repetindo frases positivas. A transformação cristã acontece quando reconhecemos a nossa pobreza espiritual, recebemos a graça de Cristo e nos submetemos a ação do Espírito Santo. O Espírito forma em nós aquilo que não conseguimos produzir sozinhos. Ele confronta, convence, corrige, fortalece, renova e pouco a pouco produz uma nova humanidade dentro de nós. Por isso, o reino começa com arrependimento. Arrependimento não é apenas sentir culpa, é mudar de mente, mudar de direção. É olhar para aquilo que está governando o nosso coração e dizer: isso não será mais o meu rei. Talvez o dinheiro esteja governando a aprovação das pessoas, o prazer, o medo, a necessidade de controle, o orgulho, uma ferida antiga. O arrependimento significa retirar esses falsos reis do trono e entregar novamente o governo a Jesus. Isso não acontece apenas uma vez. A vida cristã é uma jornada contínua de rendição. Todos os dias, o coração tenta criar novos tronos. Todos os dias, somos convidados a lembrar: Jesus é o Rei. Então eu quero propor um exercício para você. Pense nas últimas semanas. Em quais momentos você reagiu de uma maneira desproporcional? O que despertou raiva? O que produziu inveja?
O que fez você se sentir ameaçado? O que ocupou seus pensamentos quando estava sozinho? Onde você buscou aprovação? Essas reações podem funcionar como janelas para o coração. Muitas vezes, os nossos conflitos externos revelam lealdades internas. Quando fico desesperado porque alguém não me reconheceu, talvez a aprovação tenha se tornado um rei. Quando não consigo perdoar, talvez o desejo de vingança esteja governando. Quando vivo em ansiedade constante, talvez esteja tentando controlar aquilo que somente Deus pode controlar. Quando comparo a minha vida com a de todos, talvez tenha esquecido a minha identidade em Cristo. O objetivo desse exercício não é produzir condenação, é permitir que a luz de Jesus entre em áreas escondidas. O reino começa no coração, porque é ali que os falsos reis precisam ser destronados. É ali que a graça precisa chegar. É ali que a verdade precisa ser escrita. E é ali que o Espírito Santo começa a sua obra. E quando Jesus governa o coração, essa transformação começa a aparecer. Não significa perfeição imediata. Significa uma nova direção. A pessoa continua enfrentando tentações, mas agora luta contra aquilo que antes aceitava. Continua falhando, mas aprende a confessar. Continua sendo ferida, mas começa a descobrir o caminho do perdão. Continua sentindo medo, mas aprende a confiar. Continua vivendo num mundo marcado pela violência, mas se torna pacificadora. Continua cercada pela cultura da autopromoção, mas aprende a servir em secreto. O reino cresce como uma pequena, silenciosa, às vezes quase invisível, mas viva. E com o tempo, aquilo que Deus planta dentro de nós começa a produzir frutos. Então, quando você ler o Sermão do Monte, não leia apenas como uma lista de exigências impossíveis. Leia como um convite. Um convite para viver sob o governo do verdadeiro rei. Um convite para abandonar a lógica do mundo. Um convite para receber um novo coração. Um convite para se tornar parte de uma nova humanidade. Uma humanidade marcada pela humildade, pela misericórdia, pela pureza, pela justiça, pela reconciliação, pelo amor. E com isso, eu quero encerrar com 3 perguntas. Primeira, quem está governando seu coração hoje? Segunda, existe alguma área da sua vida em que você mantém uma aparência espiritual, mas resiste à transformação interior? Terceira, qual ensino de Jesus mais confronta você nesse momento? Talvez seja o chamado para perdoar? Talvez seja abandonar a necessidade de aprovação? Talvez seja lidar com a ira, talvez seja confiar em Deus em vez de viver dominado pela ansiedade. Talvez seja amar alguém que se tornou seu inimigo. Não fuja desse confronto. O confronto de Jesus não existe para destruir você, existe para libertar você, porque o rei que revela o nosso coração é o mesmo rei que oferece graça para transformá-lo. O reino de Deus não começa quando você consegue controlar todas as circunstâncias. Não começa quando todos ao seu redor mudam. Não começa quando o mundo finalmente se torna justo. O reino começa quando você se rende ao governo de Jesus. O reino começa no coração. No próximo episódio, vamos entrar com mais profundidade nas bem-aventuranças. Vamos descobrir por que Jesus chama de felizes pessoas pobres de espírito, pessoas que choram, pessoas mansas e pessoas perseguidas. Também vamos perceber como as bem-aventuranças formam um retrato do próprio Jesus. Se este conteúdo ajudou você, compartilhe esse vídeo com alguém. E inscreva-se no canal para acompanhar a série Teologia com Asaf. E deixe nos comentários a resposta para essa pergunta. Qual área do seu coração precisa se render novamente ao governo de Jesus? Que a nossa teologia não fique apenas na mente, que ela alcance o coração e que a partir do coração transforme toda a nossa vida. Deus abençoe você e até o próximo episódio.